Eu quero saber se no nosso chat tem mãe. Se tem mãe aqui na nossa audiência, fala comigo, gente, manda mensagem no nosso chat, vamos conversar, porque eu quero saber como é que vocês estão fazendo para lidar com esse assunto que está deixando toda a gente preocupada, que é o ataque nas escolas. A gente aqui no Brasil está muito acostumado a ver essa notícia nos Estados Unidos. Eu mesma, como jornalista, já comentei do fato da gente não ter que se preocupar aqui no Brasil com esse tipo de ataque. Só que isso sempre foi muito raro, mas nas últimas semanas a gente está diante de diversos ataques e de tentativas que vieram à tona e que dialogam com alguns que a gente já teve em pouco tempo passado. E aí a colunista aqui do UOL, na verdade não, o Sakamoto, o colunista, o Sakamoto conversou um pouco mais cedo com o coordenador e monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo. Estou falando do Pablo Hortelado. E aí eles falaram sobre como os números mostram que essa violência ela realmente ainda é muito rara aqui no Brasil. O Pablo contou para o Sakamoto que mesmo com os ataques recentes, o nosso país, o Brasil, registrou pouco mais de 20 casos com vítimas nos últimos 20 anos, considerando que o Brasil tem aí cerca de 190 mil escolas. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Rafaela Polo, que é nossa repórter, nossa produtora, conversou com a mestre e doutora em psicologia infantil pela USP, que é a Sabrina Pani. E a Sabrina explicou pra gente que o medo dos pais, gente, impacta muito no comportamento do filho ali na sala de aula, nesse momento de tensão. Do quanto é importante a gente acalmar as nossas crianças, informar para elas que esses casos ainda são bastante isolados aqui no Brasil, para que a gente tenha consiga acolher da melhor forma os nossos filhos. E aí uma coisa que é muito importante é mostrar que a escola está fazendo o que ela pode para deixar as nossas crianças também protegidas. E aí por isso que é muito importante que esse ambiente não acolha só os filhos, acolha os pais e que os pais façam parte desse ambiente. A escola é um ambiente familiar. Eu sou mãe, sou uma mãe presente na escola do meu filho e uma das coisas que eu mais escuto da professora e da diretora é que se todos os pais fossem como eu, a escola seria um ambiente mais tranquilo. Então essa é uma oportunidade da gente fazer mais parte do ambiente da nossa escola e não só fazer cobranças com quem é responsável pela educação ali no ambiente escolar dos nossos filhos. Phoebe, você é mãe, como é que você está lidando para abordar isso lá dentro da sua casa? Nossa, Cris, é uma das coisas mais difíceis, assim, que eu já enfrentei como mãe, é como ter essa conversa, né? Aqui aconteceu que eu não tive previamente a conversa com ele, que os ataques tinham acontecido no Brasil. Então, eu estava no raciocínio, isso não é assunto de criança, eu não vou falar para ele, porque, assim, é super sensível, como é que você vai explicar para uma criança que um pré-adolescente matou crianças e a creche, toda aquela atrocidade. Então, eu não fiz esse preventivo, depois tive que fazer remediar o medo que ele sentiu, porque, obviamente, na escola está todo mundo falando disso, os amigos estão falando entre si. Eu conheço outros pais e mães que conseguiram entrar num acordo com a turma, falar com os outros pais e mães para dizer, olha, ninguém fala sobre isso. Mas é muito difícil, é quase impossível você conseguir manter agora as crianças e os adolescentes numa bolha de informação, ainda mais, o meu ainda não está em idade de ter celular. Quando tiver celular, imagina nem pensar. Mas mesmo antes de ter acesso a celular, é muita informação circulando. Então a informação já chegou empacotada assim, morreram bebês e vai ter ataque. Então, assim, como lidar com esse pânico e com as notícias falsas, né, Cris? Então, acho que tem essa a dupla abordagem, esse cuidado que você falou, que a psicóloga Sabrina Pani falou com a Rafa, que é perfeito, a gente precisa lidar com o nosso medo de pai e de mãe, primeiro, e abordar sem causar pânico, né, o assunto com as crianças. Então, falar em estatística, dizer que numericamente é muito improvável que aconteça um ataque nas escolas, não cair exatamente no que quem fez ataques prévios gostaria, que é compartilhar. Não compartilhem conteúdos de ataques, jamais. Ameaças, eventualmente, que cheguem, têm que ser denunciadas. A gente não pode compartilhar ameaças e nem disseminar o pânico, nem entre nós mesmos, né, Cris? Assim, porque as mães e os pais agora
tem medo de abuso sexual e de ataque de morte. É um negócio muito apavorante. A gente não pode ficar paralisado e também acho que a gente não pode se render ao medo de não enviar essas crianças para a escola. Tem muita criança pedindo para não ir para a escola. A psicóloga com quem a Rafa conversou aborda também esse tema, né, Cris? Como lidar com o medo eventualmente paralisante dessas crianças. Eu tendo a achar que não ir só piora o medo, porque você vai criando, deixando esse fantasma crescer. Ela fala muito em Concordo. conversas coletivas, em conversar com outras crianças para ver como elas também estão sentindo isso. Essa parceria com a escola, como você disse, é fundamental. E, Cris, não ter aquela relação que muita gente de escola privada, principalmente no Brasil, tem, né? Que é aquela relação de troca comercial, né? Eu estou te pagando, você faz o que eu estou mandando. Que é uma coisa totalmente absurda, mas que é bem frequente nas Muito escolas comum, aqui, pelo imagina. menos né, aqui as que eu conheço, assim, isso acontece muito. É uma relação, como você falou perfeitamente, de parceria. São os dois ambientes principais em que a gente está criando as nossas crianças e a gente precisa focar muito na educação. E aí, por último, eu queria dizer só que eu acho que como pais, como mães, como cuidadores, quaisquer que sejamos, a gente precisa estar muito atento para o comportamento dessa criança, do pré-adolescente, do adolescente dentro de casa. Muita atenção às redes sociais, a como eles usam as redes sociais, a como eles estão se sentindo também, né? A sintomas, eventualmente, de depressão, de pânico, de medo, qualquer coisa. Dá atenção às emoções. A gente tem o hábito, às vezes, eu acho o mau hábito de tratar a criança como se não fosse ser humano, né? Como se fosse, enfim, um boneco. Diminuir o que ela São sente, né? seres... Diminuir, exatamente, diminuir, descartar, não escutar as reclamações, os sentimentos, então nomear até nisso, né, Cris, até vai da educação sexual, que é o assunto anterior, até a violência física, nomear os sentimentos, falar deles, poder extravasá-los, enfim, dar um tratamento a isso que seja preventivo, educar e dar atenção para as nossas crianças, e torcendo para que esse espectro passe, vá embora e que a gente não precise mais falar disso nesse país que nunca teve esse problema e que também já é um resultado aí de anos, né, de estímulo ao armamento, e isso é muito grave. A gente precisa fazer de volta a uma campanha de pacificação, né, Cris? Lembra das campanhas Sou da Paz, Nossa, total. Uma campanha de desarmamento? Fala pacificação, de muito disso. troca da arma por um livro. Cris,